Stellar Blade é mais um dos jogos que agora sairá dos consoles para chegar ao computador. Será que em 2025 ainda vale a pena ter um videogame aqui no Brasil? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, então venha comigo. Pois bem, pessoal, como todos já sabem, deixe aquele like, se inscreva no canal e vamos, sem perder muito tempo, ao assunto do vídeo. Bom, após um anúncio meio sem querer que a Sony fez, entregando o segredo que Stellar Blade viria para o PC antes mesmo da galera lá da Shift Up na Coreia do Sul, o assunto de ter um videogame volta à tona, pois, como todos nós sabemos, videogames aqui no Brasil estão ficando cada vez mais caros, os preços não param de subir, seja porque são novidades no mercado, seja porque o dólar está muito alto, seja por impostos que o governo coloque, mas todos nós sabemos que o preço está cada vez maior. Quem comprou um videogame no começo da geração, se for olhar hoje, vai ver se o seu videogame mais caro do que quando se comprou ele há praticamente 4 anos atrás, há mais de 4 anos atrás. Então agora com um Stellar Blade vindo para o computador, esse assunto voltou à tona. Para quem não sabe, Stellar Blade, como eu já falei, é um jogo que foi desenvolvido por uma empresa, por um estúdio sul-coreano chamado Shift Up. É um jogo em terceira pessoa, um jogo de aventura, um jogo de ação. É um jogo que foi lançado ano passado para a PlayStation 5 no dia 26 de abril de 2024. E também foi um jogo que teve assim muito sucesso por razões, digamos, científicas. Aham, sei. E que aí, depois desse todo esse sucesso, foi entre os melhores jogos do ano, concorreu entre os melhores jogos do ano em várias categorias lá no GOTY em 2024, e que já teve conteúdo de DLC junto do pessoal da Nier, né, do jogo Nier, teve mais um conteúdo de DLC anunciado e que vai chegar com isso tudo junto para o computador. Mas a grande questão é que os jogos que antes eram exclusivos de console vão para o computador, e quando não vão, como por exemplo o caso do Xbox, que vai direto no mesmo dia, estão indo cada vez mais cedo para o computador, que era algo que, por exemplo, quem tinha um PlayStation se, entre aspas, orgulhava em falar que o jogo, não, mas eu joguei, você vai jogar depois de anos e anos, e essa diferença está ficando cada vez menor. Vamos aqui pegar alguns exemplos, lembrando que o jogo do Stellar Blade saiu em abril do ano passado e chegará em junho desse ano, daqui a um mês. Então vamos lá. O Final Fantasy XVI, uma das maiores franquias de RPG do mundo, teve o seu último jogo, o jogo de número 16, saindo no dia 22 de junho de 2023 para o PlayStation 5, enquanto a sua versão de computador chegou no dia 17 de setembro do ano passado, um mês e 2 meses, não chegou nem um mês a 3 meses. O Horizon Forbidden West, continuação de uma ótima franquia que a Sony lançou no final da quarta geração, da geração do PS4, chegou para o PS5 no dia 18 de fevereiro de 2022, enquanto a versão do computador chegou no dia 21 de março de 2024. O God of War Ragnarok, né, o jogo da agora provavelmente principal franquia do PlayStation, chegou no PS5 no dia 9 de novembro de 2022, enquanto a edição de computador chegou no dia 19 de setembro de 2024. Então, o que mostra que o tamanho que antes era mais ou menos de 4 anos, por exemplo, quando Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha chegou no computador, ele chegou 4 anos depois da sua edição ter
ter sido lançada no PS4. Então, essa diferença que antes era muito grande, era 4 anos, 5 anos, está ficando cada vez menor. Agora a gente está chegando a 1 ano e pouquinho, daqui a pouco vai ser menos de 1 ano. E isso faz o povo pensar, pois você com certeza sabe, você que é jogador, que as coisas estão muito caras e que muitas vezes você só pode escolher um videogame custando 5 mil reais, videogame custando 6 mil reais, o PlayStation Pro chegou custando 7 mil reais, uma placa de vídeo boa que possa durar bons anos aí e provavelmente até com sorte viver mais do que o videogame também custa por esse preço. Então muitas vezes vale muito mais a pena, né? A não ser que você seja como o nosso querido vampirão lá do Rio de Janeiro, Prata Games, que se diz um consolista, né? Mas se você não for um consolista, vale muito mais a pena normalmente você ir para o computador, pois além de tudo você ainda pode trabalhar no computador, você pode viver pelo computador, né? Ganhar a sua renda dessa maneira, fora todas as outras possibilidades que o computador dá, como aprendizado e tudo mais, do que torrar tudo no videogame. Além de outras coisas que o videogame já deveria ter abolido há muito tempo, que é ter que pagar para jogar online, ter que pagar para ter seu save online, no caso do PlayStation, que é uma coisa ridícula, e no computador você não tem que fazer isso de jeito nenhum, você só paga o seu plano de internet e pronto, né? Sua banda larga, não tem que ficar pagando vários e vários jeitos diferentes, né? Para quem tem um PlayStation 5, um Xbox, tem que pagar o Game Pass, tem que pagar a PlayStation Plus, né? E se quiser o melhor tem que ser a Ultimate a Deluxe. Então fica cada vez mais difícil procurar uma razão que faça sentido para ter, a não ser que você realmente prefere talvez o conforto de jogar ali sentado no sofá, né? Talvez você prefira muito mais jogar com controle, embora agora cada vez mais vários controles estejam sendo permitidos na Steam e também na Epic. Então, com até empresas de terceiro porte ou terceirizadas, né? Fazendo ótimos controles, como a 8-bit Duo. Então fica muito difícil. Os consoles hoje parecem, principalmente no caso do PlayStation, o Xbox tem isso, mas parece muito mais uma exclusividade temporária que qualquer outro. Você está pagando para jogar antes, mas daqui a pouco o cara do computador vai ter também, e muitas vezes o cara do computador vai ter uma qualidade melhor que a sua e pagando menos. Se é que ele vai pagar, né? Porque a gente sabe que no computador não é bem assim que funciona. Mas esse o vídeo, é essa a reflexão que eu gostaria de trazer, que eu gostaria de saber as suas opiniões também, se hoje ainda vale a pena ter um jogo ainda vale a pena ter o PlayStation, o Xbox, ou se você, por exemplo, vai comprar um Switch, se você não considera que emular, por exemplo, os jogos do Switch, quando possivelmente sair o desbloqueio, não valeria mais a pena, né? O desbloqueio e a emulação, claro. Então é isso, deixa aí nos comentários, deixe aquele like, se inscreva no canal, tem vídeo novo toda semana, 2 vezes por semana agora, e a gente se vê na próxima. Valeu!